Because I'm the Miz. And I'm awesome. Seja muito bem-vindo, estamos no ar com mais um episódio dessa temporada. E o conteúdo do áudio estará focado restritamente no show de entretenimento norte-americano de luta livre mais famoso do mundo. O tema é, portanto, a WWE. Para quem não conhece, a WWE é um show que acontece semanalmente com duas principais marcas, ou seja, o Raw e o SmackDown, transmitido também ao vivo para o Brasil em TV fechada, no qual tal show é composto por lutas coreografadas de alta qualidade, ou seja, a gente percebe que não é qualquer telecat como a gente encontra no Brasil ou no México, por exemplo, só para citar dois países aí do continente americano, mas sim que são lutas cujos golpes são previamente treinados pelos superastros da companhia norte-americana. Além da luta, que é composta pelos golpes, pelos movimentos e os chamados finishers, que são os finalizadores destes superastros, ou seja, o golpe principal de cada um. Além disso tudo, que a gente também pode considerar como sendo um elemento in-ring, ou seja, dentro do ringue, há segmentos dentro do backstage nos quais é desenvolvido um contexto por trás de tal história que será produzida ali no backstage pelos astros da companhia, além de alguns outros segmentos possuírem participação especial dos cargos de alta hierarquia da WWE, como por exemplo o comissário de cada marca, de cada show, diretores e outros participantes que fazem parte desta espécie de classe nos shows semanais. Além disso, de vez em quando aparecem também algumas legends, as então lendas da WWE em tais segmentos de backstage, e quando não são envolvidos em tais segmentos, a equipe criativa e os demais setores responsáveis pela produção e roteirização dos shows colocam essas lendas no que a gente definiu como sendo os componentes in-ring, ou seja, a luta propriamente dentro do ringue. Estas foram algumas das várias características que a gente pode perceber quando assiste a WWE por um determinado período de tempo, seja ele curto ou longo. Em outras palavras, para toda situação há um contexto, seja ele mais técnico ou mais básico, dependendo do ambiente e de outras especificações no qual tal situação está envolvida. O que eu quero dizer com isso? Que o que fizemos até agora foi apenas definir algumas das várias características presentes no show de entretenimento da companhia norte-americana que é a WWE. Agora, propriamente, nós vamos partir para o que interessa, que é o que está no título desse conteúdo em áudio, que é a melhor promo da história do wrestling. Muito bem, antes de partir, obviamente, para a melhor promo, cabe explicar duas pequenas coisas. A primeira diz respeito que essa é uma opinião individual e você pode discordar à vontade, mas leve em consideração que é uma análise que estará sustentada por argumentos técnicos consistentes que englobam o contexto da companhia. Segunda coisa, o significado de promo é nada mais nada menos que uma fala no microfone da WWE, no qual o superastro desenvolve de uma forma sólida, ou seja, a fala tem que ter consistência o suficiente, possuir argumentos bons dentro de uma rivalidade no qual este superastro está envolvido, por exemplo. Ser necessariamente uma fala diferente e impactante do que qualquer outra já produzida até então. A gente pode definir também isso como um segmento de fala. Há sim vários outros quesitos que definem uma promo, mas a gente vai se limitar a esses que eu acabei de falar. Postos todos os esclarecimentos na mesa, agora sim, a maior promo da história do wrestling foi realizado por aquele que é o superastro mais consistente no microfone da WWE desde o início da sua carreira. Um heel de altíssimo prestígio, um Grand Slam Champion, um dos melhores campeões da história da WWE, representante do cinturão máximo da companhia no main event da WrestleMania 27, o A-lister The Miz. E não é a promo do Talking Smack que eu tô falando, apesar de esta ser também uma das melhores da história.
mas a que melhor representa o título desse podcast foi realizada no ano de 2010, ainda quando o Miz era campeão dos Estados Unidos e atual Mr. Money in the Bank. Essa promo ela é excepcional pelos seguintes motivos. O Miz faz com que uma porcentagem da plateia se levante, o aplauda e reconheça que ele é o futuro da companhia de Vince McMahon. Isso tudo aconteceu em 2010, onde um heel era dificilmente aplaudido ou até mesmo adorado pelo público. É óbvio que depois dessa promo, o público voltou a odiá-lo normalmente como sempre fez, até mesmo em seus tempos de face, pelo simples fato de ele ter um talento natural para ser um superastro heel da WWE. O desenvolvimento dessa promo é feito por uma ordem cronológica dos fatos, ou seja, o Miz conta desde sua entrada na WWE até o momento onde era o campeão nacional, ou seja, o campeão dos Estados Unidos, e tinha o contrato de desafiante ao título máximo da companhia, que depois se efetivou num brilhante cash-in em cima do Orton, com uma reversão do RKO que até então era dificilmente revertido por outro finisher, logo após o Orton tentar aplicar o RKO. Muito bem, voltando à promo, depois de o Miz apresentar todos os fatos que compunham a sua carreira brilhante na WWE, a última surpresa do segmento ficou por conta de o próprio Miz revelar a então capa da WWE Magazine, que era a revista da WWE na época, ou seja, no ano de 2010. Por que a ênfase numa revista? Porque na época os smartphones ainda não estavam surgindo e se tornariam famosos mais tarde. Por isso a ênfase na importância de ser o rosto principal na revista da WWE. Depois disso, ele se dirigiu diretamente ao público, pedindo para que reconhecesse o seu sucesso na empresa norte-americana e que todos estavam errados por duvidar de uma coisa que ele já sabia que iria conseguir desde o início, e é aquilo que eu disse, um superastro que já possuía de forma natural o talento de ser heel, mas que no microfone também era brilhante com ótimas promos até os dias atuais. Ele finaliza a promo falando a chave principal dele durante uma boa parte de sua carreira, na qual essa frase dizia que ele era demais simplesmente por ser o Miz. Por que desta ser a maior promo da história do wrestling? A resposta: por ela ser extremamente contraditória com o público da época, porque tal público odiava o Miz, onde o A-lister esfregou definitivamente os fatos na frente de aqueles que tampavam os olhos e os ouvidos para a realidade em questão, e a realidade era simples e objetiva. Ele era o campeão dos Estados Unidos, o Mr. Money in the Bank e a futura face da principal companhia de entretenimento de wrestling, ou simplesmente a WWE. Enquanto continuava se idolatrando superastros como John Cena, mal sabiam estas pessoas que o reinado do Miz estava prestes a começar e inclusive derrotar o John Cena no Main Event da WrestleMania 27 e ainda mais do que isso, reter o título máximo da WWE. Ele entra e sai como campeão naquilo que é o evento principal anual na companhia norte-americana de wrestling. A conclusão é simples, um dos maiores superastros da história da WWE, futuro Hall da Fama, continua brilhante no microfone e ainda pode bater recordes, como por exemplo de ser o maior campeão intercontinental da história e bater a lenda Chris Jericho. Além disso, foi o principal superastro em quantidade de títulos de cinturões desde 2010 até os dias atuais. Uma carreira de sucesso para aquele que sempre teve um talento natural para desempenhar o seu papel dentro da WWE. Os links da promo legendada e original estão disponíveis na descrição desse podcast. Lembrando que o canal principal da WWE recorta partes da promo e por isso eu recomendo que você veja ele pelo outro link, no qual esse link está completo. Mas atenção, tudo mencionado até o momento vai até o minuto 6 e 43 segundos do vídeo que está legendado. Depois desse momento aparece um superastro e daí torna-se um segmento de uma rivalidade e não mais propriamente o que está no título desse podcast, que é uma promo. Qualquer opinião que você quiser fazer, fique à vontade para isso, tem a parte dos comentários e a gente responde assim que possível. A gente também agradece por você ficar até o final desse podcast. Que você tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.